Começa agora o programa Gerando Amor com Celina Sobral. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que a luz do alto, que as bênçãos do Pai Maior nos envolva, nos abençoe, nos proteja e fortaleça na nossa caminhada. Que todos nós, juntos agora neste momento, possamos mexer nas nossas forças mais profundas do amor e do bem, para que possamos fazer escolhas certas, ir nos caminhos corretos, estender as mãos às pessoas que precisam e assim sermos devagarinho melhores a cada dia. Reflexão de hoje vem do livro Para Ser Feliz, irmão José Carlos Bacelli, no seu item 37, que fala assim: falar com proveito. Não participes de conversas que não sejam úteis. Isso é um treino também que a gente tem que fazer, né? Porque às vezes a gente está num grupo, está num bate-papo ali tranquilo e entra falar mal de alguém, entra visões distorcidas de alguma situação, de alguma pessoa também, e a gente, como está ali, continua, ou às vezes até se interessa pelo assunto. Então, aqui a espiritualidade, né, através do irmão José, já falando para que a gente não fique nesse clima, não fique nessa rodinha. Então, a gente tem que ir devagarinho nos fortalecendo para fazer o melhor mesmo, né? Para a gente sair desses vícios espirituais e emocionais a que estamos até mesmo acostumados por conta do tipo de vida, de aprendizado que ainda nos encontramos. Não percas tempo com comentários que não edificam. É exatamente isso, a gente ir se policiando em cima daquilo que a gente está falando, fazendo, para que não puxe, para que não entremos nas energias do mal. Porque, como o Evangelho fala, não basta não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem. E tem que se doar, e tem que dar o nosso tempo, e tem que dar a nossa energia para que as coisas melhores aconteçam em relação a tudo que está à nossa volta. Cultiva o hábito de conversa sadia. É usar realmente a prece, a palavra de consolo, de força para todos aqueles que precisam, porque quando a gente está fazendo para o outro, a gente está fazendo para a gente. É para nós mesmos que estamos fazendo. Então, quando a gente fortalece alguém dentro de uma necessidade, de um problema, de uma situação que a pessoa está sentindo, de repente aquilo vai no cantinho da nossa alma e nos auxilia também nos fortalecendo. Não propagues notícias sobre a infelicidade alheia. É não falar mal do outro, não mostrar aqueles pontos frágeis e fracos que a gente aponta no outro, que é porque a gente tem também, né? Senão a gente nem percebia. Porque os espíritos de luz, eles sempre enxergam o bem no outro. Jesus via muito além, lógico, estamos falando de Jesus, mas a gente tem que tirar o exemplo, porque ele foi o exemplo para todos nós, né? Modelo e guia da humanidade. Então, ele enxergava sempre o bem, mesmo naquele que estava fazendo o pior naquele momento. É um treino para todos nós também. Quem consegue, quando necessário, conservar-se em silêncio, aproxima-se da conquista da sabedoria. É muitas vezes a gente não revidar daquilo que estão fazendo, falando para a gente. Precisa de uma força moral, de uma força no coração ali, né? Das vezes a gente está certo, ou está falando alguma coisa querendo ajudar, e vem alguém com 2 pés no peito da gente, ou então entende tudo errado, ou então acusa a gente de uma forma, ou de alguma coisa que a gente não fez, a gente fica bem triste, bem chateado. Mas aqui a gente, né, precisa saber beber a água da paz de Chico Xavier, colocar na boca, engolir e deixar passar aquele momento, aquela situação. Ó, das palavras cotidianas que fluem da boca do homem comum, 90% não necessitariam ser ditas. Elas não são aproveitáveis.
o ser humano normal, o ser humano, né, cotidiano, como eles estão falando. Então, 90% das coisas a gente não precisaria dizer. Olha como a gente tem que pensar antes de falar. Pensamento é tudo. Olha como a gente tem que pensar antes de agir. Por isso que a gente muitas vezes escorrega, traz sofrimento para nós, traz sofrimento para o outro, traz discórdia. É um aprendizado tamanho a gente saber calar, saber não revidar. E nós estamos batalhando para isso e vamos conseguir, né? Demore mais tempo ou menos, sendo difícil demais agora, daqui a pouco, com o treino já não fica tão difícil assim. Quem muito conversa sempre acaba extrapolando e dizendo o que não deveria dizer. Se o pensamento disciplina a palavra, quem aprende a disciplinar a palavra também impõe disciplina ao pensamento. Como a gente está dizendo, pensamento é tudo, né? E é através do pensamento que os espíritos também nos influenciam para o bem ou para o mal. Aí, como diz Kardec, cabe ao nosso livre-arbítrio, à nossa condição já moral, de saber para que caminho seguirmos. Então, muito importante o estudo do Evangelho, muito importante estarmos em prece, principalmente sempre que necessário, naqueles momentos de desequilíbrio, de descontrole. Se não conseguirmos falar, pensemos no rosto de Jesus. Pensemos em alguma coisa da natureza para nos acalmarmos e nos colocarmos em outra energia vibratória. Jesus, o Verbo divino, somente falava consolando e esclarecendo, e em momento algum era enfadonho. Ao contrário, a multidão ávida se reunia para escutá-lo. Então, lógico que precisamos ir aprendendo nos ensinamentos do Evangelho a vida, né? Os passos que Jesus trouxe para nós, porque isso vai trazer para a gente mais alegria, mais harmonia, mais tranquilidade e, consequentemente, momentos felizes também. Então, que todos nós possamos estarmos juntinhos com Jesus, naqueles momentos mais difíceis, de dor, de sofrimento da nossa alma, do nosso coração. Que a gente peça força para direcionar nossa mente para o bem, para o amor, para a gratidão. Que sejamos gratos por tanta proteção, por tanto amparo que todos nós temos. Que possamos vivenciar mais e mais o amor. Você acabou de ouvir o programa Gerando Amor com Celina Sobral.